Então, assim, eu gostaria muito de agradecer a Eustáquio Presley, porque ele foi um dos primeiros canais ateístas que eu foi um dos primeiros canais ateístas que eu procurei debater com ele. Ela tá fazendo uma pergunta para você, ó. Como faz para se inscrever no canal da Claudinha? O meu canal chama Cláudia Ganete. Isso aí. Você pode procurar lá que você vai encontrar, pode se inscrever lá. Então, assim, o primeiro que eu tenho que agradecer é o Eustáquio, porque foi através muito dele que, né, nos bate-papos que eu tive ali, enchendo o saco dele ali no canal dele, foi que eu comecei a despertar. De verdade, né, estudando teologia, você já começa a despertar. Bom dia! Hoje são 26 de setembro de 2022, segunda-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Leitor amigo, de acordo com a Bíblia, o Deus hebreu criou primeiramente o homem ou os animais irracionais. O que você acha, leitor amado? Para alguém ser ateu, não se exige conhecimento, mas, para conhecer a Bíblia, sim, exige-se conhecimento. E a pergunta acima mostra essa verdade. Uma pessoa que não tem conhecimento bíblico afirmará que, de acordo com a Bíblia, o Deus hebreu criou primeiramente os animais irracionais. Depois, por último, criou o homem e a mulher. Então, os animais irracionais foram criados antes do homem. Eu, com mais ou menos 16 anos de idade, lá em Sobral, no Ceará, sem ter conhecimento bíblico, também pensava assim. Mas, com o tempo, estudando com seriedade a Bíblia, quebrei a cara. E por que quebrei a cara? Ora, quebrei a cara porque na Bíblia existem 2 relatos lendários sobre a criação, e não apenas um. E são 2 relatos diferentes e contraditórios entre si. Esses 2 relatos lendários estão no primeiro livro da Bíblia, Gênesis. Veja, leitor amado, o quadro abaixo. Temos aí, à esquerda, o primeiro relato, no livro de Gênesis. O primeiro relato. Ele começa no capítulo 1, você vê aí, e aí os versículos 1 a 27. Nesse relato lendário, os animais irracionais são criados antes do homem. E aí temos abaixo o início aí do relato. Está lá escrito na Bíblia. No princípio, ou seja, no início, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Esse aí, o primeiro relato. Veja agora aí à direita o segundo relato. Diferente e contraditório em relação ao primeiro relato. O segundo relato começa a partir do capítulo 2, você vê aí à direita, capítulo 2, 2, versículos 4 a 25. Veja o versículo 4 aí abaixo, diz assim: esta é a Gênese, Gênese o início, esta é a Gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Esse aí é o início do segundo relato. Repito, diferente e contraditório em relação ao primeiro relato. E aí no segundo relato está escrito que o homem, o macho, foi criado antes dos animais irracionais. Entendeu, leitor? Então fica assim.
Segundo o primeiro relato lendário, os animais irracionais foram criados antes do homem. Já o segundo relato diz que os animais irracionais foram criados depois do homem. E aí está a contradição. Primeiro e segundo relatos da criação que se encontram nos primeiros capítulos de Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2. Moisés algum escreveu os 5 primeiros livros bíblicos: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Na verdade, os textos foram escritos por vários escritores hebreus ao longo de séculos. O primeiro relato da criação foi escrito por um hebreu. O segundo relato da criação por outro hebreu. E esse fenômeno já ocorre logo nos 2 primeiros capítulos do primeiro livro bíblico. O escritor hebreu que criou o primeiro relato deixou registrado que o Deus hebreu criou os animais irracionais antes do homem. O homem e a mulher foram as últimas criações. Já o escritor hebreu que criou o segundo relato deixou registrada coisa diferente. Escreveu que o Deus hebreu criou o homem, o macho, antes dos animais irracionais. As diferenças e contradições entre os 2 relatos são gritantes, mas, para esse vídeo, vou me ater apenas à criação do homem e dos animais irracionais. Retornando à pergunta acima, nas lendas bíblicas que estão em Gênesis, o Deus hebreu criou primeiramente o homem ou os animais irracionais? A resposta será: depende do relato a que a pessoa está se referindo. Depende do relato a que a pessoa está se referindo. Se a pessoa disser que o Deus hebreu criou primeiramente os animais irracionais, estará então se referindo à lenda que está no primeiro relato. Se a pessoa disser que o Deus hebreu criou primeiramente o homem, estará então se referindo à lenda que está no segundo relato. Com esses textos contraditórios, os 2 hebreus que os escreveram apenas registraram sua visão ingênua acerca do mundo em que eles viviam, pouco importando a eles se ocorreram de uma forma ou de outra. Eles não estavam fazendo ciência. Mais um vídeo e muito obrigado.